Tem cliente que acha que o projetista de instalações é para fazer tudo o que ele quer. Ou seja, é um autêntico capacho. E outros até querem tornar o projetista de instalações um escravo dele, sabe? Uma vez eu fiz um projeto de uma loja de departamento para um cliente em Pernambuco e o cara queria que eu desse assistência na obra de graça. Aí eu fiz, rapaz, como é que eu vou dar assistência na sua obra se eu não coloquei no valor do meu projeto isso? Ele fez, o arquiteto dá. O arquiteto é diferente, né? Primeiro que o preço do projeto do arquiteto é no mínimo 10 vezes do preço do projeto do instalador, do projetista de instalações. Segundo, que o arquiteto vai na obra fazer AUE, né? Olhar, temporizar, aprovar uma coisa, indicar um detalhe, definir uma especificação e vai embora, porque tem um engenheiro civil que está executando a obra. O projetista de instalações, quando ele vai visitar a obra, ele tem que verificar se os materiais que estão sendo aplicados estão obedecendo à especificação. Ele tem que verificar se os materiais aplicados estão obedecendo às normas. Isso toma tempo. E nesse caso do cliente, ele botou eletricistas lá na obra, nem encarregados tinha. Tinha um eletricista-chefe. E queria que eu ficasse lá o dia trocando a obra dele. E para comprar material, a mesma coisa. Eu é que tinha que levantar o material dele. Levantamento de material toma tempo. Eu passava às vezes tarde no escritório dele, desse cliente, né? Fazendo levantamento dos materiais da obra dele. Aí eu dizia, rapaz, não dá não para mim. Então eu terminei abandonando a obra dele, ele rompeu comigo e contratou com outros. Fazer o quê, né? Uma das coisas que eu mais fico puto é quando um cliente quer que eu mude a especificação ou o dimensionamento de um cabo, por exemplo, que eu projetei e especifiquei de uma determinada forma. E ainda quer que eu coloque essa mudança na minha planta. Aí eu faço, meu amigo, você vai ao médico, ele passa melhoral para você. Você compra cibalena e volta lá para ele mudar a receita? Ou você assume o risco de não tomar o melhoral e está tomando a cibalena? É esse o caso, né? Então eu posso aceitar que ele mude a especificação, é direito dele. Agora é ele que assuma a responsabilidade por essa mudança. Porque o projeto é uma solução. Essa solução é baseada em experiências vividas do projetista, que geram um feeling, um faro, uma intuição no projetista. Se você quer alterar aquilo, ok, mas não obriga o projetista a violentar a especificação dele, não. Faça lá sua modificação e mande o engenheiro responsável assumir. Uma coisa que pouca gente atenta é que toda obra tem que ter um responsável técnico. Então, se tem instalações elétricas, tem que haver um responsável técnico por aquela instalação elétrica. E esse responsável técnico, ele pode mudar alguma coisa que ele achar que deve mudar. Ele assume a responsabilidade. O que é que ele faz? Ele muda, faz uma planta cadastral e assina como responsável técnico por aquela mudança que ele executou na obra. Agora, ele querer mudar e querer que o projetista assuma essa responsabilidade, aí é dose, né? É abuso, é assédio. Uma bela sexta-feira, chega um mensageiro de um cliente meu com uma anotação de responsabilidade técnica para um grupo gerador que ele tinha no interior, num depósito dele. Aí eu disse ao cara, isso era 3h30 da tarde. Só chega assim, essas coisas só chegam nesse horário. Tá? Numa sexta-feira, fim de tarde, você já está cansado e às vezes está um pouco puto, né? Por questões que você teve que resolver, que não seriam necessárias de surgirem, mas às vezes surgem. Aí eu disse, rapaz, lamento, mas não assim não sei onde esse gerador está instalado, de que jeito ele está instalado, etc. Né? Eu quero dormir com tranquilidade. Como é que eu vou assumir a responsabilidade de uma coisa que eu não sei nem quem está mexendo nela e como ela está instalada, onde está colocada, de que jeito está sendo operada? Muito bem. O cara saiu rapidamente para ir procurar outro pobre coitado que aceitasse assinar aquilo no escuro, né? Perdi esse cliente. Tudo bem. Um belo dia chega no meu escritório também, numa sexta-feira, um mensageiro de um cliente dizendo que a concessionária tinha notificado ele
e apresentado uma multa para ele pagar por roubo de energia. E ele queria que eu fosse lá defender ele. Aí eu disse ao mensageiro dele: meu amigo, eu não sou advogado, não. Essa questão quem tem que resolver é ele. Pode dizer isso a ele. Perdi esse outro cliente também. Outra vez chega no meu escritório um mensageiro, de um colega meu, inclusive, né? Que era consultor de um cliente, que eu tinha projetado a casa na praia desse cliente dele, né? Ele queria que eu desse uma declaração, assinasse uma declaração de que a instalação do conjunto de medição do cliente foi executada de acordo com as normas. Aí eu disse ao mensageiro: ó, eu não vou assinar isso não, espera aí que eu vou ligar para ele. Aí ligou para esse meu colega, né, de turma, que era consultor do cliente. Aí eu disse: fulano, eu não vou assinar isso não. Fernando, você está vindo com essa terrorismo agora, essa hora? Aí eu digo: ó, fulano, não é terrorismo não. Eu não vi essa obra ser executada, não sei nem onde ela é. Não fui ver o serviço depois de concluído. Como é que eu vou dar um atestado que está de acordo com as normas? E o que é que eu vou fazer agora para resolver isso? Ele disse: você não é o consultor do cliente, você não é engenheiro eletricista, vá lá, dê uma olhada e ateste que está feito de acordo com a norma, ou mande corrigir se tiver algum problema, e assine depois. Não é engraçado um negócio desse, né? Nesses casos todinhos em que os clientes migraram para outros profissionais, eu não lamento, porque eu tenho uma regra que se aplica tanto à mulher como a cliente. Quem não me quer não me merece. Quem não me contrata para fazer um projeto de instalações não vai contratar, não está contratando um profissional que toma cuidado com a execução, que procura ver uma solução que seja econômica para o cliente, procura ver uma solução que facilite a manutenção e procura dar uma solução decorrente da experiência que ele já tem de 54 anos de trabalho na área. Conto a dedo o projeto aqui no Brasil, que tem a entrada de água para caminhão-pipa, num hotel, num hospital, etc., para evitar aquela mangueira do caminhão-pipa andando todo o canto dentro do prédio até chegar na caixa inferior. Eu conto a dedo o projeto de proteção contra incêndio, que tenha 2 hidrantes de fachada, um em cada rua, quando o prédio dá para 2 ruas. Porque se o bombeiro tiver um problema para chegar no hidrante de fachada de uma determinada rua, porque durante o incêndio está havendo engarrafamento e o caminhão não chega na frente do prédio, tem o outro hidrante nos fundos. Eu conto a dedo isso. E outras soluções que eu dou em projeto. Agora um parente, esse colega meu que reclamou do terrorismo, ele faleceu num acidente de uma usina. Ele era um cara, quando era estudante, era muito atabalhoado, chegava atrasado nas aulas práticas, mas se metia na frente de todo mundo, e quando era para ligar o motor, ele tomava a frente e fazia a ligação, e quando ligava, fumaça para todo lado. Aí eu botei o apelido dele de Doutor Churrasco, né? O homem da fumaça. Ele ficou brabo. Rapaz, isso é pichação profissional, viu? Até um dia eu botei uma caricatura assim de um professor dizendo: fulano, você sabe ligar esse motor? Aí ele, com a cara toda inocente, perguntando: o senhor quer mal passado ou bem passado, doutor? Depois que ele se formou, ele acalmou, deixou de ser atabalhoado, tornou-se um profissional competente, botou uma empresa boa de manutenção de instalações elétricas, tornou-se autorizado de um fabricante para dar manutenção nos equipamentos desse fabricante e ficou muito simpático com todos nós e a gente se dava muito bem, sabe? Infelizmente ele faleceu numa explosão de uma caldeira numa usina que ele dava consultoria, né? Ele estava lá no quadro elétrico da caldeira e a caldeira explodiu lá porque estava com problema lá na carcaça dela, né? E um pedaço da caldeira pegou na cabeça dele. É por isso que na minha vida profissional eu nunca quis dar consultoria a usinas, porque usina de açúcar em Pernambuco, na época em que eu me formei, e até bem pouco tempo atrás, uns 20 anos atrás, a manutenção era terrível. E caldeira é uma figura muito instável, sabe? Caldeira é feito certas mulheres, sabe? São altamente instáveis.